conhecimento completo da ciência espírita, e essa ciência não pode ser ensinada em poucas palavras, porque é tão vasta quanto todas as ciências filosóficas. Como todos os ramos do conhecimento humano, só é adquirida pelo estudo e pela observação. Não podemos repetir aqui tudo o quanto já publicamos sobre o assunto. A ele, pois, remetemos nossos leitores, limitando-nos a um simples resumo. Todas essas dificuldades desaparecem para quem quer que lance sobre esse terreno um olhar investigador e sem prevenção. Provam os fatos que os espíritos enganadores se paramentam de nomes respeitáveis, sem o menor escrúpulo, a fim de que suas torpezas sejam aceitas com mais facilidade, o que por vezes também ocorre entre nós. Pelo fato de um espírito apresentar-se sob um nome qualquer, não significa que seja realmente aquele que pretende ser. Todavia, na linguagem dos espíritos sérios há um quinhunho de dignidade com o qual não se poderia equivocar, só respira bondade e benevolência, e jamais se desmente. A dos espíritos impostores, ao contrário, seja qual for o verniz com que se apresentem, deixa sempre a cauda exposta, como se diz vulgarmente. Nada há, pois, de espantoso em que os espíritos inferiores, sob nomes usurpados, ensinem verdadeiros disparates. Compete ao observador procurar conhecer a verdade, e o pode fazer sem dificuldade, desde que queira compenetrar-se do que a esse respeito dissemos em nossa instrução prática. Esses mesmos espíritos geralmente lisonjeiam os gostos e as inclinações das pessoas, cujo caráter sabem bastante fraco e bastante crédulo para os ouvir. Fazem-se eco de seus preconceitos e, até mesmo, de suas ideias supersticiosas, por uma razão muito simples. Os espíritos são atraídos por suas simpatias pelo espírito das pessoas que os chamam ou que os escutam com prazer. Quanto aos espíritos sérios, podem igualmente manter uma linguagem diferente, segundo as pessoas, mas com outro objetivo. Quando julgam útil e para melhor convencer, evitam chocar muito bruscamente as crenças enraizadas, e se exprimem segundo os tempos, os lugares e as pessoas. Eis porque, dizem eles, não falamos a um chinês ou a um maometano, como a um cristão ou a um homem civilizado, jamais seríamos ouvidos. Algumas vezes, pois, parecemos entrar na maneira de ver das pessoas, a fim de conduzi-las pouco a pouco àquilo que queremos, desde que isso possa ser realizado sem alterar as verdades essenciais. Não é evidente que se um espírito quiser levar um muçulmano fanático a praticar a sublime máxima do Evangelho, não façais aos outros o que não gostarias que os outros vos fizessem, seria repelido se dissesse que foi Jesus quem ensinou? Ora, o que vale mais, deixar ao muçulmano seu fanatismo ou torná-lo bom, fazendo com que momentaneamente acredite que fora Allah que havia falado? Eis um problema cuja solução transferimos ao leitor. Quanto a nós, parece-nos que, tornando-o mais doce e mais humano, seria-lhe menos fanático e mais acessível a ideia de uma nova crença do que se lhe quiséssemos impor pela força. Há verdades que, para serem aceitas, não podem ser lançadas no rosto sem uma certa precaução. Quantos males teriam os homens evitado se sempre houvessem agido assim? Como se vê, os espíritos também tomam precauções quando falam. Nesse caso, porém, a divergência está no acessório, e não no principal. Induzir os homens ao bem, destruir o egoísmo, o ódio, a inveja, o ciúme, ensinar-lhes a praticar a verdadeira caridade cristã, eis para eles o essencial, o resto virá em seu devido tempo, e tanto pregam pela palavra quanto pelo exemplo. Quando se trata de espíritos verdadeiramente bons e superiores, tudo neles respira doçura e benevolência. A irritação, a violência, a aspereza e a dureza de linguagem, mesmo que seja para dizer boas coisas, jamais denotam um sinal de verdadeira superioridade. Os espíritos realmente bons não se irritam nem jamais se encolerizam. Se não são ouvidos, vão-se embora. Eis tudo. Existem ainda duas causas de aparentes contradições que não devemos deixar passar em silêncio.
Como já dissemos em muitas ocasiões, os espíritos inferiores dizem tudo o que se quer, sem se preocuparem com a verdade. Os espíritos superiores se calam ou se recusam a responder quando lhes fazem uma pergunta indiscreta ou sobre a qual não lhes é permitido dar explicações. Dizem eles, neste caso, não insistais jamais, porque serão espíritos levianos que responderão e vos enganarão. Acreditais que somos nós e podeis pensar que entramos em contradição. Os espíritos sérios não se contradizem jamais, sua linguagem é sempre a mesma com as mesmas pessoas. Se um deles diz coisas contrárias sob o mesmo nome, ficais certos de que não é o mesmo espírito que fala ou, pelo menos, que não se trata de um espírito bom. Reconhecereis o bom pelos princípios que ensina, pois todo espírito que não prega o bem não é um espírito bom, e devereis repeli-lo. Querendo dizer a mesma coisa em dois lugares diferentes, o mesmo espírito não se servirá literalmente das mesmas palavras. Para ele o pensamento é tudo, mas o homem, infelizmente, é levado mais a se prender à forma do que ao fundo, e essa forma que muitas vezes interpreta ao sabor de suas ideias e paixões. Dessa interpretação podem originar-se contradições aparentes, que igualmente têm sua fonte na insuficiência da linguagem humana para exprimir as coisas extra-humanas. Estudemos o fundo, perscrutemos o pensamento íntimo e veremos analogia muitas vezes onde um exame superficial nos teria mostrado um disparate. As causas das contradições na linguagem dos espíritos podem, pois, ser assim resumidas. Primeiro, o grau de ignorância ou de saber dos espíritos aos quais nos dirigimos. Segundo, o embuste dos espíritos inferiores que, tomando nomes sob empréstimo podem dizer, por malícia, ignorância e maldade, o contrário do que disse alhuras o espírito cujo nome usurparam. Terceiro, os defeitos pessoais do médium, que podem influir sobre a pureza das comunicações e alterar ou modificar o pensamento do espírito. Quarto, a insistência para obter uma resposta que um espírito recusa dar, e que é transmitida por um espírito inferior. Quinto, a própria vontade do espírito, que fala segundo os tempos, os lugares e as pessoas, e que pode julgar conveniente não dizer tudo a toda a gente. Sexto, a insuficiência da linguagem humana para exprimir as coisas do mundo incorpóreo. Sétimo, a interpretação que cada um pode dar a uma palavra ou explicação, conforme suas ideias e preconceitos, ou o ponto de vista sob o qual encaram as coisas. As dificuldades são tantas que não se triunfa a não ser por um estudo longo e assíduo. Aliás, jamais dissemos que a ciência espírita era uma ciência fácil. O observador sério, que se aprofunda em todas as coisas com maturidade, paciência e perseverança, capta uma porção de matizes delicados que escapam ao observador superficial. E através desses detalhes íntimos que ele se inicia nos segredos dessa ciência. A experiência ensina a conhecer os espíritos, como ensina a conhecer os homens. Acabamos de considerar as contradições sob o ponto de vista geral. Em outros artigos trataremos dos pontos especiais mais importantes. A caridade. Pelo Espírito São Vicente de Paulo. Sociedade de Estudos Espíritas. Sessão de 8 de junho de 1858. Sede bons e caridosos, essa chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém neste preceito, amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ela aventura e consolação. Sede bons. Amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprido esse dever, abri-se-vos ao caminho da felicidade eterna. Ao demais, qual dentre vós ainda não sentiu o coração pulsar de júbilo, de íntima alegria, a narrativa de um ato de bela dedicação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se unicamente buscasseis a volúpia que uma ação boa proporciona, conservar-vos-eis sempre na senda do progresso espiritual. Não vos faltam os exemplos, rara é apenas a boa vontade.
Notai que a vossa história guarda piedosa lembrança de uma multidão de homens de bem. Eu vos citaria aos milhares aqueles cuja moral não tinha por objetivo senão melhorar o vosso globo. Não vos disse o Cristo tudo que concerne as virtudes da caridade e do amor? Por que desprezar os seus ensinamentos divinos? Por que fechar o ouvido às suas divinas palavras, o coração a todos os seus bondosos preceitos? Quisera eu que dispensassem mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Desprezam, porém, esse livro, consideram-no repositório de palavras ocas, uma carta fechada, deixam no esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm todos do abandono voluntário a que votais esse resumo das leis divinas. Lede-lhe as páginas cintilantes do devotamento de Jesus, e meditai-as. Eu mesmo me sinto envergonhado de ousar-vos prometer um trabalho sobre a caridade, quando penso que se encontram nesse livro todos os ensinamentos que vos devem levar às regiões celestes. Homens fortes, armai-vos; homens fracos, fazei da vossa brandura, da vossa fé, as vossas armas. Sede mais persuasivos, mais constantes na propagação da vossa nova doutrina. Apenas encorajamento é o que vos vimos dar, apenas para vos estimularmos o zelo e as virtudes a que Deus permite nos manifestemos a vós outros. Mas, se cada um o quisesse, bastaria a sua própria vontade e a ajuda de Deus. As manifestações espíritas unicamente se produzem para os de olhos fechados e corações indóceis. Há, entre vós, homens que têm a cumprir missões de amor e de caridade, escutai-os. Exaltai a sua voz, fazei-se resplandeçam seus méritos e sereis, vós próprios, exaltados pelo desinteresse e pela fé viva de que vos penetrarão. As advertências detalhadas que vos deveriam ser dadas, sobre a necessidade de ampliar o círculo da caridade e nele incluir todos os infelizes, cujas misérias são ignoradas, todas as dores que, em nome dessa doutrina, caridade, se devem buscar em seus redutos para os consolar, seriam muito extensas. Vejo com satisfação que homens eminentes e poderosos auxiliam esse progresso, que deve unir todas as classes humanas, os felizes e os infelizes. Os infelizes, coisa estranha, dão-se todos as mãos e se ajudam mutuamente em sua miséria. Por que são os felizes mais morosos em ouvir a voz do infeliz? Porque necessitamos da mão dos poderosos da terra para impulsionar as missões de caridade. Porque não respondemos com mais ardor a esses apelos. Porque deixamos a miséria, assim como o prazer, macular o quadro da humanidade. A caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela não existem as outras. Sem a caridade não há esperar melhor sorte. Não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, pois a fé não é mais do que pura luminosidade que torna brilhante uma alma caridosa, é a sua consequência decisiva. Quando deixardes que vosso coração se abra à súplica do primeiro infeliz que vos estender a mão, quando lhe derdes algo, sem questionar se sua miséria não é fingida ou se seu mal provém de um vício de que deu causa, quando abandonardes toda a justiça nas mãos divinas, quando deixardes o castigo das falsas misérias ao Criador, quando, por fim, praticardes a caridade unicamente pela felicidade que ela proporciona e sem inquirir de sua utilidade, então sereis os filhos amados de Deus e Ele vos atrairá a si. A caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora da salvação, é a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude, dada por ele à criatura. Como desprezar essa bondade suprema? Qual o coração, disse o ciente, bastante perverso para recalcar em si e expulsar esse sentimento todo divino? Qual o filho bastante mau para se rebelar contra essa doce carícia, a caridade? Não ouso falar do que fez, porque também os espíritos têm o pudor de suas obras. Considero, porém, a que iniciei como uma das que mais hão de contribuir para o alívio dos vossos semelhantes. Vejo com frequência os espíritos a pedirem-lhes seja dado, por missão,
continuar a minha tarefa. Vejo-os, minhas bondosas e queridas irmãs, no piedoso e divino ministério, vejo-os praticando a virtude que vos recomendo, com todo o júbilo que deriva de uma existência de dedicação e sacrifícios. Imensa dita é a minha, por ver quanto lhes honra o caráter, quão estimada e protegida é a missão que desempenham. Homens de bem, de boa e firme vontade, uni-vos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade. No exercício mesmo dessa virtude, encontrareis a vossa recompensa. Não há alegria espiritual que ela não proporcione já na vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos do Cristo. Assim seja. Agradecemos a São Vicente de Paulo a bela e boa comunicação que se dignou de nos dar. Gostaria que fosse proveitosa a todos. Permitiríeis que formulássemos algumas perguntas complementares a respeito do que acabaste de dizer? Resp. Eu desejo muito, meu objetivo é vos esclarecer. Perguntai o que quiserdes. 1. Pode-se entender a caridade de duas maneiras, a esmola propriamente dita e o amor aos semelhantes. Quando dissestes que era necessário que o coração se abrisse à súplica do infeliz que nos estendesse a mão, sem questionarmos se não seria fingida a sua miséria, não quisestes falar da caridade do ponto de vista da esmola. Resp. Sim, somente nesse parágrafo. 2. Dissestes que era preciso deixar a justiça de Deus à apreciação da falsa miséria. Parece-nos, entretanto, que dar sem discernimento às pessoas que não têm necessidade, ou que poderiam ganhar a vida num trabalho honesto, será estimular o vício e a preguiça. Se os preguiçosos encontrassem aberta com muita facilidade a bolsa dos outros, multiplicar-se-iam ao infinito, em prejuízo dos verdadeiros infelizes. Resp. Podeis discernir os que podem trabalhar e, então, a caridade vos obriga a fazer tudo para lhes proporcionar trabalho. Entretanto, também existem falsos pobres, capazes de simular com habilidade misérias que não possuem. É para os tais que se deve deixar a Deus toda a justiça. 3. Aquele que não pode dar senão um centavo, e que deve escolher entre dois infelizes que lhe pedem, não tem razão de inquirir quem, de fato, tem mais necessidade, ou deve dar sem exame ao primeiro que aparecer. Resp. Deve dar ao que pareça sofrer mais. 4. Não se deve considerar também como fazendo parte da caridade o modo por que é feita. Resp. É sobretudo na maneira de fazer a caridade que está o seu maior mérito. A bondade é sempre um indício de uma bela alma. 5. Que tipo de mérito concedeis àqueles a quem chamamos de benfeitores de ocasião? Resp. Só fazem o bem pela metade. Seus benefícios não lhes aproveitam. 6. Disse Jesus, que vossa mão direita não saiba o que faz vossa mão esquerda. Tem algum mérito aqueles que dão por ostentação? Resp. Apenas o mérito do orgulho, pelo que serão punidos. 7. Em sua acepção mais abrangente, a caridade cristã não compreende igualmente a doçura, a benevolência e a indulgência para com as fraquezas dos outros. Resp. Imitai Jesus, ele vos disse tudo isso. Escutai mais que nunca. 8. A caridade é bem compreendida quando praticada exclusivamente entre pessoas que professam a mesma opinião ou pertencem a um mesmo partido? Resp. Não. É sobretudo o espírito de seita e de partido que se deve abolir, porquanto todos os homens são irmãos. É sobre essa questão que concentramos os nossos esforços. 9. Suponhamos que alguém vê dois homens em perigo, mas não pode salvar senão um. Qual dos dois deverá salvar, considerando-se que um deles é seu amigo e o outro é seu inimigo? Resp. Deve salvar o amigo, pois este amigo poderia acusá-la de não gostar dele. Quanto ao outro, Deus se encarregará. Ano 1, setembro de 1858, número 9. Platão, Doutrina da Escolha das Provas. Através dos curiosos documentos célticos que publicamos em nosso número de abril,
Vimos que a doutrina da reencarnação era professada pelos druidas, segundo o princípio da marcha ascendente da alma humana, percorrendo os diversos graus de nossa escala espírita. Todos sabem que a ideia da reencarnação remonta à mais alta antiguidade que o próprio Pitágoras havia lido entre os indianos e os egípcios. Não é, pois, de admirar que Platão, Sócrates e outros mais partilhassem uma opinião admitida pelos ilustres filósofos daquele tempo, mas o que talvez seja ainda mais notável é encontrar, desde aquela época, o princípio da doutrina da escolha das provas, hoje ensinada pelos espíritos, doutrina que pressupõe a reencarnação, sem a qual não haveria nenhuma razão de ser. Não discutiremos hoje essa teoria, que estava tão longe de nosso pensamento quando os espíritos nos la revelaram, que nos surpreendeu estranhamente, porque, confessamos humildemente, o que Platão escrevera sobre esse assunto especial nos era então completamente desconhecido. Nova evidência, entre tantas outras, de que as comunicações que nos foram dadas não refletem absolutamente a nossa opinião pessoal. Quanto a de Platão, apenas constatamos ideia principal, cabendo facilmente a cada um a forma sob a qual é apresentada e julgar os pontos de contato que, em certos detalhes, possa ter com a nossa teoria atual. Em sua alegoria do fuso da necessidade, ele imagina um diálogo entre Sócrates e Glauco, atribuindo ao primeiro o discurso seguinte, sobre as revelações do Armênio, personagem fictício, segundo toda probabilidade, embora alguns o tomem por Zoroastro. Compreende-se facilmente que esse relato nada mais é do que um quadro imaginado para desenvolver a ideia principal, a imortalidade da alma, a sucessão das existências, a escolha de tais existências por efeito do livre-arbítrio, enfim, as consequências felizes ou infelizes dessa escolha, muitas vezes imprudente, proposições encontradas todas em O Livro dos Espíritos e que vêm confirmar os numerosos fatos citados nesta revista. O relato que vos quero trazer à memória, diz Sócrates a Glauco, é o de um homem de coração, o armênio, originário da Panfilha. Ele tinha sido morto numa batalha. 10 dias mais tarde, como levassem os cadáveres já desfigurados dos que com ele haviam tombado, o seu foi encontrado são e intacto. Transportaram-no para sua casa a fim de fazer os funerais e, no segundo dia, quando foi posto sobre a fogueira, reviveu e contou o que tinha visto na outra vida. Tão logo sua alma havia saído do corpo, viu-se a caminho com uma porção de outras almas, chegando a um lugar maravilhoso, de onde se viam, na terra, 2 aberturas vizinhas uma da outra, e 2 outras no céu, correspondentes àquelas. Entre essas 2 regiões estavam assentados os juízes. Assim que pronunciavam uma sentença, ordenavam aos justos tomarem lugar à direita, por uma das aberturas do céu, após lhes haver fixado no peito um letreiro contendo o julgamento pronunciado em seu favor, e ordenando aos maus que tomassem o caminho da esquerda, localizado nos abismos, levando às costas um letreiro semelhante, onde estavam relacionadas todas as suas ações. Quando chegou sua vez de apresentar-se, os juízes declararam que deveria levar aos homens a notícia do que se passava nesse outro mundo, ordenando-lhe que ouvisse e observasse tudo quanto a ele se referisse. A princípio viu desaparecerem as almas que haviam sido julgadas, umas subindo para o céu, outras descendo à terra, através de 2 aberturas que se correspondiam, enquanto pela segunda abertura da terra via saírem almas cobertas de poeira e imundície. Ao mesmo tempo desciam almas puras e sem mácula pela outra porta do céu. Todas pareciam vir de uma longa viagem e se demoravam prazerosamente numa campina, qual se fora um local de reunião. As que se conheciam saudavam-se mutuamente e pediam notícias do que se passava nos lugares de onde vinham, o céu e a terra. Aqui, entre gemidos e lágrimas, era lembrado tudo quanto haviam sofrido ou visto sofrer quando estagiavam na terra. Ali, contavam as alegrias do céu e a felicidade de contemplar as maravilhas divinas.
Seria demasiado longo seguir todo o discurso do armênio, mas eis, em suma, o que dizia. Cada uma das almas suportava 10 vezes a pena das injustiças que havia cometido na terra. A duração de cada punição era de 100 anos, duração natural da vida humana, a fim de que o castigo fosse sempre decuplicado para cada crime. Assim, os que fizeram perecer os seus semelhantes em grande quantidade, atraiçoaram cidades ou exércitos, reduziram seus concidadãos à escravidão ou cometeram outras malvadezas eram atormentados ao décuplo para cada um desses crimes. Os que, ao contrário, só espalharam o bem em torno de si e foram justos e virtuosos, recebiam na mesma proporção a recompensa de suas boas ações. O que dizia das crianças, que a morte leva pouco depois do nascimento, merece menores comentários, mas assegurava que ao ímpio, ao filho desnaturado e ao homicida estavam reservados os mais cruéis sofrimentos, enquanto ao homem religioso e ao bom filho as felicidades mais abundantes. Estava presente quando uma alma perguntara a outra onde estava o grande Ardiel. Esse Ardiel havia sido tirano numa cidade da Panfilha, 1000 anos antes, tinha matado seu velho pai, o irmão mais velho e cometido, ao que se dizia, vários outros crimes hediondos. Ele não vem nem virá jamais aqui, respondeu a alma. A esse respeito todos fomos testemunhas de um espetáculo horroroso. Quando estávamos prestes a sair do abismo, após haver cumprido nossas penas, vimos Ardiel e vários outros, cuja maioria era formada de tiranos como ele, ou de seres que, em situação particular, tinham cometido grandes crimes, em vão esforçavam-se por subir, e todas as vezes que esses culpados, cujos crimes não tinham remédio ou não haviam sido suficientemente expiados, tentavam sair, o abismo os repelia, bramindo. Então, personagens detestáveis, de corpos inflamados, que lá se encontravam, acorriam a esses bramidos. Primeiramente levaram à força alguns desses criminosos, quanto a Ardiel e os outros, ataram-lhes os pés, as mãos, a cabeça e, lançando-os por terra e os maltratando violentamente à custa de pancadas, os arrastaram para fora da estrada, através de sarças sangrentas, repetindo as sombras à medida que passavam algumas delas. Eis os tiranos e os homicidas, nós os arrastamos para lançá-los no Tártaro. Essa alma acrescentava que, entre tantos casos terríveis, nada lhe causava mais pavor que o bramido do abismo, sendo para elas uma suprema alegria poderem sair em silêncio. Tais eram, aproximadamente, os julgamentos das almas, seus castigos e suas recompensas. Após 7 dias de repouso nessa campina, as almas tiveram que partir no 8º, pondo-se a caminho. Ao cabo de 4 dias de viagem, perceberam do alto, em toda a superfície do céu e da terra, uma luz imensa, aprumada como uma colônia semelhante ao quartzo irisado, porém mais brilhante e mais pura. Um só dia foi suficiente para alcançá-la e então viram, mais ou menos no meio dessa muralha, a extremidade das cadeias que se ligam aos céus. É isso que o sustenta, é o envoltório do anel do mundo, é o vasto cinturão que o circunda. No topo estava suspenso o fuso da necessidade, em torno do qual se formavam todas as circunferências. Em torno do fuso, e a distâncias iguais, sentavam-se em tronos as 3 parcas, filhas da necessidade, Lachesis, Cloto e Atropos, vestidas de branco e coroadas com uma pequena faixa. Cantavam, associando-se ao concerto das sereias, Lachesis, o passado, Cloto, o presente, e Atropos, o futuro. Com a mão direita Cloto tocava vez por outra o exterior do fuso, cabendo a Atropos, com a mão esquerda, imprimir movimentos aos círculos interiores, enquanto alternadamente, ora com uma mão, ora com a outra, Lachesis tocava no fuso e numa espécie de balanço interior. Tão logo chegavam, as almas tinham que se apresentar a Lachesis. Em primeiro lugar, um hierofante as colocava ordenadamente em fila, depois,
tomando do colo de Lachesis as sortes ou números em que cada alma devia ser chamada, bem como as diversas condições humanas oferecidas à sua escolha, subia um estrado e falava assim: eis o que disse a Virgem Lachesis, filha da necessidade, almas passageiras, ireis iniciar uma nova carreira e renascer na condição mortal. Não se vos assinalará o gênio, vós mesmas o escolhereis. Escolherá aquela que a sorte chamar em primeiro lugar e essa escolha será irrevogável. A virtude não pertence a ninguém, alia-se àquele que a dignifica e abandona quem a despreza. Cada um é responsável pela escolha que faz, Deus é inocente. A estas palavras ele espalhava os números e cada alma apanhava o que lhe caía à frente, exceto o armênio, a quem isso não era permitido. Em seguida o Hierofante desvendou-lhes todos os gêneros de vida, em maior número do que as almas ali reunidas. A variedade era infinita, encontravam-se ao mesmo tempo todas as condições humanas, assim como a dos animais. Havia tiranias, umas duravam até a morte, enquanto outras, interrompidas bruscamente, acabavam na pobreza, no exílio e no abandono. A ilustração mostrava-se sob diversas faces, podia-se escolher a beleza, a arte de agradar, os combates, a vitória ou a nobreza de raça. Estados completamente obscuros em todos os sentidos, ou intermediários, misturas de riqueza e de pobreza, de saúde e de doença, eram oferecidos à escolha. Havia também condições de mulher que apresentavam a mesma variedade. Está evidentemente aí, meu caro Glauco, a prova que é temida pela humanidade. Que cada um de nós possa refletir, deixando todos os estudos vãos para se entregar à ciência, que faz a fortuna do homem. Procuremos um mestre que nos ensine a discernir entre o bom e o mau destino, e a escolher todo o bem que o céu nos proporciona. Examinemos com ele que situações humanas, separadas ou reunidas, conduzem às boas ações, se a beleza, por exemplo, unida à pobreza ou à riqueza, ou a tal disposição da alma deve produzir a virtude ou o vício, qual a vantagem de um nascimento brilhante ou comum, a vida privada ou pública, a força ou fraqueza, a instrução ou a ignorância, enfim, tudo que o homem recebe da natureza e tudo quanto contém em si mesmo. Esclarecidos pela consciência, decidamos qual destino nossa alma deve preferir. Sim, o pior dos destinos seria o que a tornasse injusta, e o melhor aquele que incessantemente a conduzirá à virtude. Tudo mais nada significa para nós. Iríamos esquecer que não há escolha mais salutar após a morte do que durante a vida. Ah! Que esse dogma sagrado se identifique para sempre com nossa alma, a fim de não se deixar fascinar na terra pelas riquezas, nem por outros males dessa natureza e que, lançando-se com avidez sobre a condição do tirano ou qualquer outro semelhante, não se expõe a cometer um grande número de males sem remédio e a sofrer outros ainda maiores. Segundo o relato de nosso mensageiro, o Hierofante havia dito: aquele que escolher por último, contanto que o faça com discernimento e que seja coerente em sua conduta, será prometida uma vida feliz. O que escolheram primeiro lugar guarde-se de ser muito confiado, e que o último não se desespere. Então, aquele que a sorte distinguiu em primeiro lugar avançou apressadamente e escolheu a mais importante tirania, levado por sua imprudência e por sua avidez, e sem olhar bastante para o que estava fazendo, não percebeu a fatalidade ligada ao objeto da escolha, que faria com que um dia comesse a carne de seus próprios filhos, além de muitos outros crimes terríveis. Mas quando considerou a sorte que havia escolhido, gemeu, lamentou-se e, esquecendo as lições do Hierofante, acabou acusando como responsáveis por seus males a fortuna, os gênios, tudo mais, exceto a si mesmo. Esta alma era do número daquelas que vinham do céu, tinha vivido precedentemente num estado bem governado e havia feito bem mais pela força do hábito do que por filosofia. Eis porque, dentre as que caíam em semelhantes desenganos, as almas provenientes do céu não eram as menos numerosas,
em virtude de não haverem sido provadas pelo sofrimento. Ao contrário, aquelas que, tendo passado pela morada subterrânea, haviam sofrido e visto sofrer, não escolhiam assim tão depressa. Daí, independentemente do ocaso das posições a serem chamadas a escolher, resultava uma espécie de troca de bens e males para a maior parte das almas. Assim, um homem que, a cada renovação de sua vida na terra, se aplicasse constantemente à sã filosofia e tivesse a felicidade de não ser contemplado com as últimas sortes, segundo esse relato teria grande probabilidade não somente de ser feliz neste planeta, mas, ainda, em sua viagem deste para o outro mundo e em seu retorno, de marchar pelo caminho unido do céu, e não mais pelos atalhos penosos do abismo subterrâneo. Acrescentou Armenos ser um espetáculo curioso ver de que maneira cada alma fazia sua escolha. Nada mais estranho e, ao mesmo tempo, mais digno de compaixão e zombaria. Na maioria das vezes a escolha era feita conforme os hábitos da vida anterior. Ele tinha visto uma alma, que outrora pertencera a Orfeu, escolher a alma de um cisne, por ódio às mulheres, que lhe haviam provocado a morte. Não querendo dever seu nascimento a nenhuma delas, a alma de Tomíris havia escolhido a condição de um rouxinol, e, reciprocamente, um cisne que, assim como ele, havia adotado a natureza do homem. Uma outra alma, a 20ª a ser chamada para escolher, tinha assumido a natureza de um leão, era de Ajax, filho de Telamon. Detestava a humanidade, ao relembrar o julgamento que lhe havia arrebatado as armas de Aquiles. Depois dessa, veio a alma de Agamenon, cujas desgraças o tornavam também inimigo dos homens. Assumiu a posição de águia. A alma de Atalante, chamada a escolher na metade da cerimônia, havendo considerado as grandes homenagens prestadas aos atletas, não pôde resistir ao desejo de tornar-se atleta. Epeu, que construiu o cavalo de Troia, tornou-se uma mulher laboriosa. A alma do bobo Teresita, uma das últimas a se apresentar, revestiu as formas de um macaco. A alma de Ulisses, a quem o acaso havia chamado por último, apresentou-se também para escolher, como a recordação de seus longos reveses lhe houvesse tirado toda a ambição. Por muito tempo procurou e penosamente descobriu, num recanto, a vida tranquila de um homem privado que todas as outras almas haviam descartado. Ao percebê-lo, disse que não teria feito outra escolha, mesmo que tivesse sido a primeira alma a ser chamada. Os animais, sejam quais forem, passam igualmente uns pelos outros ou por corpos humanos, os que foram maus tornam-se bestas ferozes e os bons, animais domesticados. Depois que todas as almas fizeram a escolha de uma condição, aproximaram-se de Lachesis segundo a ordem que haviam escolhido. A cada uma deu parco gênio que fora preferido, a fim de lhes servir de guardião durante a vida e auxiliá-las no cumprimento de seu destino. Primeiro, esse gênio as conduzia a Cloto que, com a mão e com um giro do fuso, confirmava o destino escolhido. Depois de haver tocado no fuso, o gênio conduzia a Tropos, que enrolava o fio para tornar irrevogável aquilo que havia sido fiado por Cloto. Em seguida, avançavam até o trono da necessidade, ao lado do qual a alma e seu gênio passavam juntos. Tão logo haviam todas passado, dirigiam-se para uma planície do Letes, o esquecimento, onde experimentavam um calor insuportável, visto aí não haver nem árvores nem plantas. Morrendo o dia, passaram a noite junto ao rio Amelis, ausência de pensamentos sérios, cujas águas todos eram obrigados a beber, embora nenhum vaso as pudesse conter, mas os imprudentes bebiam demais. Os que o faziam sem cessar perdiam completamente a memória. Em seguida adormeciam, mas, em torno de meia-noite, ouviu-se o ribombar de um trovão, acompanhado de tremor de terra. Logo as almas se dispersaram aqui e ali, pelos diversos pontos de seu nascimento terrestre, semelhante a estrelas que, de repente, cintilassem no céu. Quanto a Er, havia sido impedido de beber da água do rio, não sabia,
Entretanto, nem onde nem como sua alma se havia reunido novamente ao corpo. Contudo, pela manhã, abrindo os olhos de repente, percebeu que se deitara sobre a fogueira. Tal é o mito, caro Glauco, que a tradição conserva até hoje. Ele pode preservar-nos de nossa perda, se demos crédito a ele, passaremos felizmente o letes e manteremos nossa alma purificada de toda mácula. Ano 1, outubro de 1858, número 10. Obsediados e subjugados. Muito se tem falado dos perigos do espiritismo. Entretanto, é de notar-se que aqueles que mais gritaram são precisamente os que só o conhecem de nome. Já refutamos os principais argumentos que lhe opuseram, de tal forma que a eles não mais retornaremos. Acrescentaremos somente que, se quiséssemos proscrever da sociedade tudo quanto possa oferecer perigo e dar margem a abuso, não saberíamos ao certo o que haveria de restar, mesmo em relação às coisas de primeira necessidade, a começar pelo fogo, causa de tantas desgraças, as estradas de ferro, em seguida, etc., etc. Se admitirmos que as vantagens compensam os inconvenientes, o mesmo raciocínio se aplica a tudo mais. Assim o indica a experiência, à medida que tomamos certas precauções para nos subtrairmos aos perigos que não podemos evitar. Realmente, o espiritismo representa um perigo real, de modo algum, porém, aquele que se supõe. É preciso que se seja iniciado nos princípios da ciência para bem compreendê-lo. Não nos dirigimos absolutamente àqueles que lhes são estranhos, mas aos próprios adeptos, aos que o praticam, visto ser para eles que o perigo existe. Importa que o conheçam, a fim de se porem em guarda. Perigo previsto, já se sabe, é perigo pela metade. Diremos mais, para quem quer que esteja instruído na ciência, não há perigo, só existe para os que julgam saber e nada sabem, isto é, para os que não possuem a necessária experiência, como só é acontecer em todas as coisas. Um desejo muito natural em todos aqueles que começam a se ocupar do espiritismo é ser médium, principalmente o médium de psicografia. Sem dúvida é o gênero que oferece mais atração, em virtude da facilidade das comunicações, e por ser o que melhor se desenvolve pelo exercício. Compreende-se a satisfação que deve experimentar aquele que, pela primeira vez, vê a própria mão formar letras, depois palavras, depois frases que respondem aos seus pensamentos. Essas respostas, que traça maquinalmente, sem saber o que faz e que, no mais das vezes, estão fora de toda a ideia pessoal, não lhe podem deixar nenhuma dúvida quanto à intervenção de uma inteligência oculta. Assim, grande é a sua alegria de poder se entreter com os seres de além-túmulo, com esses seres misteriosos e invisíveis que povoam os espaços. Seus parentes e amigos já não se acham ausentes, se não os vê com os olhos, nem por isso deixam de ali estar, conversam com ele, e ele os vê pelo pensamento, pode saber se são felizes, o que fazem, o que desejam e com eles trocar boas palavras. Compreende que entre eles a separação não é eterna e acelera, com seus votos, o instante em que poderão reunir-se num mundo melhor. Isso não é tudo, quanto não vai saber por meio dos espíritos que se comunicam com ele. Não irão levantar o véu de todas as coisas. Desde então, nada mais de mistérios, não tem senão que interrogar, para tudo ficar sabendo. À sua frente, já vê a antiguidade sacudir a poeira dos tempos, revolver as ruínas, interpretar as escrituras simbólicas e fazer reviver aos seus olhos os séculos que se foram. Outro, mais prosaico, e menos preocupado em sondar o infinito onde seu pensamento se perde, simplesmente sonha em explorar os espíritos para fazer o fortuna. Os espíritos, que devem ver tudo e tudo saber, não podem recusar fazer-lhe descobrir algum tesouro oculto ou algo secreto e maravilhoso. Quem quer que se dê ao trabalho de estudar a ciência espírita não se deixará jamais seduzir por esses belos sonhos. Sabe a que se ater sobre o poder dos espíritos, sua natureza e o objetivo das relações que com eles pode o homem estabelecer,
Recordemos, primeiro, em poucas palavras, os pontos principais, que jamais devem ser perdidos de vista, porque são como que a pedra angular do edifício. Primeiro, os espíritos não são iguais nem em poder, nem em conhecimento, nem em sabedoria. Nada mais sendo que as almas dos homens, desembaraçadas de seu invólucro corporal, apresentam variedade ainda maior do que as encontradas entre os homens na Terra, visto procederem de todos os mundos e porque entre os mundos o nosso planeta não é o mais atrasado, nem o mais avançado. Há, pois, espíritos muito superiores, e outros bastante inferiores, muito bons e muito maus, muito sábios e muito ignorantes, aos levianos, malévolos, mentirosos, astuciosos, hipócritas, engraçados, espirituosos, zombeteiros, etc. Segundo, estamos incessantemente cercados por uma multidão de espíritos que, por serem visíveis aos nossos olhos materiais, nem por isso deixam de estar no espaço, ao redor de nós, ao nosso lado, espiando nossas ações, lendo os nossos pensamentos, uns para nos fazerem o bem, outros para nos induzirem ao mal, conforme sejam bons ou maus. Terceiro, pela inferioridade física e moral de nosso globo na hierarquia dos mundos, os espíritos inferiores são aqui mais numerosos que os superiores. Quarto, entre os espíritos que nos rodeiam, há os que se vinculam a nós, que agem mais particularmente sobre o nosso pensamento, aconselham-nos, e cujo impulso seguimos sem o saber. Felizes se escutarmos somente a voz dos bons. Quinto, os espíritos inferiores não se ligam senão aos que os ouvem, junto aos quais têm acesso e os quais se prendem. Caso consigam estabelecer domínio sobre alguém, identificam-se com o seu próprio espírito, fascinam-no, obsidiam-no, subjugam-no e o conduzem como se fosse uma verdadeira criança. Sexto, a obsessão jamais se dá senão pelos espíritos inferiores. Os espíritos bons não causam nenhum constrangimento, aconselham, combatem a influência dos maus e, se não são ouvidos, afastam-se. Sétimo, o grau de constrangimento e a natureza dos efeitos que produz marcam a diferença entre a obsessão, a subjugação e a fascinação. A obsessão é a ação quase permanente de um espírito estranho, que faz com que a vítima seja induzida, por uma necessidade incessante, a agir nesse ou naquele sentido, a fazer tal ou qual coisa. A subjugação é uma opressão moral que paralisa a vontade daquele que a sofre, impelindo-os mais despropositadas ações e, frequentemente, aquelas que mais contrariam os seus interesses. A fascinação é uma espécie de ilusão, ora produzida pela ação direta de um espírito estranho, ora por seus raciocínios capciosos, ilusão que altera o senso moral, falseia o julgamento e faz tomar o mal pelo bem. Oitavo, por sua vontade, pode o homem livrar-se sempre do jugo dos espíritos imperfeitos, porque, em virtude de seu livre-arbítrio, tem a escolha entre o bem e o mal. Se o constrangimento chegou a ponto de paralisar a vontade, e se a fascinação é bastante grande para obliterar a razão, a vontade de uma outra pessoa pode substituí-la. Outrora se dava o nome de possessão ao império exercido pelos espíritos maus, quando sua influência é até a aberração das faculdades. Mas a ignorância e os preconceitos muitas vezes fizeram tomar por possessão que não resultava senão de um estado patológico. Para nós, a possessão seria um sinônimo de subjugação. Se não adotamos esse termo, foi por dois motivos. Primeiro, porque implica a crença em seres criados e votados perpetuamente ao mal, enquanto apenas existem seres mais ou menos imperfeitos e todos podem melhorar. Segundo, porque pressupõe igualmente a ideia de tomada de posse do corpo por um espírito estranho, uma espécie de coabitação, quando só há constrangimento. A palavra subjugação traduz perfeitamente esse pensamento. Dessa forma, para nós, não existem possessos no sentido vulgar do termo, mas tão somente obsediados, subjugados e fascinados.
Foi por motivo semelhante que não adotamos a palavra demônio para designar os espíritos imperfeitos, embora muitas vezes esses espíritos não valham mais que aqueles que chamamos demônios. Foi unicamente por causa da ideia de especialidade e de perpetuidade que se liga a esse vocábulo. Assim, quando dizemos que não há demônios, não pretendemos afirmar que só haja espíritos bons. Longe disso, sabemos perfeitamente que os há maus e muito maus, que nos impelem para o mal, que nos estendem armadilhas, nada havendo nisso de espantoso, visto que foram homens. Queremos dizer que eles não formam uma classe à parte na ordem da criação, e que Deus deixa a todas as criaturas o poder de se melhorarem. Bem entendido isto, voltemos aos médiuns. Em alguns o progresso é lento, bastante lento mesmo, muitas vezes submetendo a paciência a uma rude prova. Noutros esse progresso é rápido e, em pouco tempo, chega um médium a escrever com tanta facilidade e, algumas vezes, com mais presteza do que o faria em seu estado habitual. É então que pode tomar-se de entusiasmo e é exatamente nisso que está o perigo, porquanto o entusiasmo enfraquece e com os espíritos é preciso ser forte. Parece um paradoxo dizer que o entusiasmo enfraquece, nada havendo, porém, de mais verdadeiro. Dir-se-á que o entusiasta marcha com uma convicção e uma confiança que lhe permitem superar todos os obstáculos, portanto, tem mais força. Sem dúvida, contudo, tanto nos entusiasmamos pelo falso quanto pelo verdadeiro. Apegai-vos às mais absurdas ideias do entusiasta e delas fareis tudo o que quiserdes. O objeto de seu entusiasmo é, pois, seu lado fraco e por aí podereis sempre dominá-lo. O homem frio e impassível, ao contrário, vê as coisas sem se deixar enganar, combina, pesa, amadurece e não é seduzido por nenhum subterfúgio. É isso que lhe dá força. Os espíritos malévolos, que sabem disso tão bem ou mais do que nós, também sabem empregá-lo em seu proveito para subjugar aqueles que desejam manter sob sua dependência, e a faculdade de escrever como médium lhes serve maravilhosamente, visto ser um meio poderoso de captar a confiança, da qual se aproveitam se não mantemos a necessária vigilância. Felizmente, como veremos mais tarde, o próprio mal traz em si o remédio. Seja por entusiasmo, por fascinação dos espíritos, ou por amor próprio, em geral o médium psicógrafo é levado a crer que são superiores os espíritos que com ele se comunicam, sobretudo quando tais espíritos, aproveitando-se dessa presunção, adornam-se de títulos pomposos, tomando nomes de santos, de sábios, de anjos e da própria Virgem Maria, conforme a necessidade segundo as circunstâncias. E, para desempenhar seu papel de comediantes, chegam até mesmo a portar a indumentária extravagante das personagens que representam. Tirai suas máscaras e vereis que se transformam no que sempre foram, ilustres desconhecidos. É o que necessariamente devemos fazer, tanto com os espíritos, quanto com os homens. Da crença cega e refletida na superioridade dos espíritos que se comunicam, a confiança em suas palavras não há senão um passo, é o que também acontece entre os homens. Se conseguirem inspirar essa confiança, haverão de sustentá-la por meio de sofismas e dos mais capciosos raciocínios, perante os quais frequentemente inclinamos a cabeça. Os espíritos grosseiros são menos perigosos, reconhecemo-los imediatamente e só inspiram repugnância. Os mais temíveis, em seu mundo, como no nosso, são os espíritos hipócritas, falam sempre com doçura, lisonjeando as mentes predispostas, são meigos, aduladores, pródigos em expressões de ternura e em protestos de devotamento. É preciso ser realmente forte para resistir a semelhantes seduções. Mas, direis, onde estaria o perigo, desde que os espíritos são impalpáveis? O perigo está nos conselhos perniciosos que dão, aparentemente benévolos, e nos passos ridículos, intempestivos ou funestos a que somos induzidos. Já vimos alguns espíritos fazerem com que certas pessoas corressem de país em país,
à procura das coisas mais fantásticas, sob o risco de comprometerem a saúde, a fortuna e a própria vida. Vimos-los ditar, com toda a aparência de gravidade, as coisas mais burlescas, as máximas mais estranhas. Como convém dar o exemplo ao lado da teoria, vamos relatar a história de uma pessoa do nosso conhecimento que se encontrou sob o império de uma fascinação semelhante. O Sr. F., rapaz instruído, de esmerada educação, de caráter suave e benevolente, mas um pouco fraco e indeciso, tornou-se hábil médium psicógrafo com bastante rapidez. Obsidiado pelo espírito que dele se apoderou e não lhe dava sossego, escrevia sem parar. Desde que uma pena, ou um lápis, lhe caíam à mão, ele os tomava num movimento convulsivo e se punha a preencher páginas inteiras em poucos minutos. Na falta de instrumento, simulava escrever com o dedo, onde quer que se encontrasse, na rua, nas paredes, nas portas, etc. Entre outras coisas que lhe ditaram havia estas: o homem é composto de 3 coisas, o homem, o espírito bom e o espírito mau. Todos vós tendes vosso espírito mau, que está ligado ao corpo por laços materiais. Para expulsar o espírito mau é necessário romper esses laços e, para isso, é preciso enfraquecer o corpo. Quando este se encontra suficientemente enfraquecido, o laço se parte e o espírito mau abandona, permanecendo apenas o bom. Em consequência dessa bela teoria, fizeram-no jejuar durante 5 dias consecutivos e velar à noite. Quando ficou extenuado, disseram-lhe: agora a coisa está feita e o laço rompido, teu espírito mau partiu e ficamos apenas nós, em quem deves crer sem reserva. E ele, persuadido de que seu espírito mau havia fugido, acreditava cegamente em todas as suas palavras. A subjugação havia chegado a tal ponto que, se lhe tivessem dito para lançar-se na água ou para dar cambalhotas, ele o teria feito. Quando queriam levá-lo a fazer qualquer coisa que lhe repugnava, sentia-se arrastado por uma força invisível. Damos uma amostra de sua moral, por ela se julgará o resto. Para obter melhores comunicações, é necessário orar e jejuar durante vários dias, uns mais, outros menos. O jejum enfraquece os laços que existem entre o eu e um demônio particular ligado a cada ser humano. Esse demônio está ligado a cada pessoa pelo envoltório que une o corpo e a alma. Enfraquecido pela ausência de nutrição, o envoltório permite que os espíritos arranquem aquele demônio. Então Jesus desce ao coração da pessoa possessa, em lugar do espírito mau. Esse estado de possuir Jesus em seu único meio de alcançar toda a verdade e muitas outras coisas. Quando a pessoa conseguiu substituir o demônio por Jesus, ainda não possui a verdade. Para tê-la, é preciso crer. Deus jamais dá a verdade aos que duvidam. Seria fazer algo inútil e Deus nada faz em vão. Como a maior parte dos médiuns novatos duvida do que diz ou escreve, os espíritos bons são forçados, lamentavelmente por ordem formal de Deus, a mentir, e não podem senão mentir enquanto o médium não esteja convencido, mas, vindo a crer firmemente numa dessas mentiras, os espíritos elevados se apressam em desvelar-lhe os segredos do céu. A verdade completa dissipa num instante essa nuvem de erros com que tinham sido forçados a envolver seu protegido. Chegado a esse ponto, nada mais tem o médium a temer, os espíritos bons jamais o deixarão. Todavia, que não creia ter sempre a verdade, e nada mais que a verdade. Seja para o experimentar, seja para o punir de suas faltas passadas, seja ainda para o castigar por perguntas egoístas ou curiosas, infligindo-lhe correções físicas e morais, os espíritos bons vêm atormentá-lo por ordem de Deus. Muitas vezes esses espíritos elevados se queixam da triste missão que desempenham. Um pai persegue o filho durante semanas inteiras, um amigo ou seu amigo, tudo para a maior felicidade do médium. Então os nobres espíritos dizem loucuras, blasfêmias e até torpezas. É necessário que o médium se obstine e diga: vós me tentais,
Sei que me encontro entre mãos caridosas de espíritos ternos e afetuosos, que os maus já não podem aproximar-se de mim. Boas almas, que me atormentais, não me impedireis de crer no que me dissestes e no que ainda havereis de dizer-me. Os católicos expulsam mais facilmente o demônio. Esse jovem médium era protestante, porque por um instante ele se afastou no dia do batismo. Os católicos